Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023, quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Encontros divinos. Amém? Então, se você tem aí o teu celular já no bloco de notas, anota o tema dessa palavra, encontros divinos. O que é divino? Proveniente de Deus. Nós, 15 dias atrás, nós tivemos um tempo muito especial de evangelismo, 2 semanas atrás, onde, é claro que Deus tem nos mostrado quanto a essa prática, a esse lugar nosso como igreja, mas, sinceramente, esse final de semana que nós tivemos, foi algo que Deus marcou aqueles que estavam ali presentes. Nós tivemos uma instrução para estar saindo no evangelismo aqui, conversando com as pessoas que estavam nas ruas, e a instrução era para nós encontrarmos pessoas que Deus quisesse que a gente encontrasse. E nós falássemos a essas pessoas coisas que Deus gostaria de falar com elas. Então, seriam encontros que o Senhor mesmo providenciou. O Senhor, de antemão, Ele preparou para que nós pudéssemos ter naquele dia, naquela tarde. E nós tivemos ali alguns encontros muito especiais que eu posso seguramente classificá-los como encontros divinos. O importante desses encontros que nós tivemos, e quando a gente vai percebendo o que é um encontro divino, é que nós não encontramos apenas uma pessoa ali. Nós encontramos ali toda uma história de vida. Nós encontramos ali um coração, que ele está cheio de coisas. Nós encontramos ali, como a pastora Letícia falou desse livro, né? Você conseguir amar além da ferida, como que é o título? Apesar, como se nunca tivesse ferido. É isso o título? Sido ferido. Então, quando nós encontramos naquele dia essas pessoas, nós não nos encontramos apenas com o João, com o José, com a Maria, com o seu fulano de tal, nós encontramos ali com todas essas histórias. Nós nos encontramos com esses corações e nós encontramos com os seus pensamentos. Aquilo que está na cabeça dessas pessoas a respeito da vida, a respeito de Deus, as conclusões que cada uma delas tem a respeito da própria vida, de si mesmo, o que para cada uma dessas pessoas são as suas verdades. Nós nos encontramos com tudo isso. O incrível é nós sabermos que Deus conhece tudo isso que está ali junto com essa pessoa. A Bíblia fala isso para nós, que Deus nos conhece dessa forma. Ele conhece até mesmo os nossos pensamentos, ou seja, tudo aquilo que está rodando o nosso coração, tudo aquilo que sobe a nossa mente, tudo aquilo que nós verbalizamos, tudo aquilo que nós estamos sentindo, o Senhor conhece. Então, quando nós entendemos que esses encontros que são
providenciados por Deus, nós precisamos enxergá-los. Nós vamos ter essa certeza sempre, que Deus conhece aquilo que está acontecendo no coração daquela pessoa e até mesmo o mais profundo dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Salmo 139 revela isso para nós, esse conhecimento de Deus a respeito até mesmo dos nossos pensamentos. Versículo 1 diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes o meu assentar, Tu sabes e conheces o meu levantar, de longe o Senhor entende, o Senhor captura o meu pensamento, o Senhor cerca o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Amém? Essa é uma palavra revelada da parte do Espírito para um homem que descobriu esse mistério, que Deus o conhecia dessa forma. Mas é claro que isso é algo que Deus traz como experiência também para cada um de nós. Entender que Ele nos conhece dessa forma. E Deus quer revelar quais são os seus pensamentos, então, a todos os homens. Amém? Você tem os teus pensamentos, você tem as tuas experiências, você tem os teus sentimentos, você tem as tuas verdades, mas nós nos encontramos com o Senhor e Ele tem os pensamentos dEle, que Ele quer repartir com você, mesmo sabendo quais são os seus. Melhor dizendo, principalmente sabendo quais são os nossos pensamentos. Ele tem, então, essa proposta dele para nós, de revelar quais são os pensamentos, então, a respeito da vida, quais são os pensamentos a respeito de tudo, e até mesmo do nosso coração, os seus planos, os seus propósitos para nós. Aqueles que estão perto de nós, com certeza, buscando respostas, buscando sentido para as suas vidas, Deus conhece esse momento deles. E Deus conhece quais são esses pensamentos. Sempre quando eu penso sobre isso, é claro que eu lembro da minha primeira experiência com o Senhor. E como eu, de alguma forma, eu tentava fazer com que esses pensamentos que eu estava tendo a respeito da vida, as minhas dúvidas, fossem conhecidos do Senhor. E de uma forma ou de outra, eu tentava expressar isso, mesmo que sem acreditar 100% que Deus estava conhecendo os meus pensamentos, o meu coração e até as coisas que eu estava falando para Ele. Eu me lembro que muitas vezes eu andava pelas ruas, eu era menino, e eu conversava com o Senhor. E o meu pensamento naquela época era mais ou menos como naquela época, eu acho que eu já projetava uma realidade futura, eu imaginava mais ou menos um Big Brother, sabe? Eu imaginava que o céu era assim, que existiam algumas câmeras. Eu não sei se você mora em prédio, mas se você mora em prédio vai ser fácil essa ilustração. Você passa pela portaria e está ali o vigilante com o monitor. E o monitor do vigilante tem ali vários locais que estão sendo vigiados, várias câmeras ligadas. E eu imaginava que minha vida era mais ou menos assim, que Deus estava de olho, né? E daí, como eu imaginava que Deus estava de olho em mim, em alguns momentos eu me atrevia a falar algumas coisas para Ele, mas sem tanto compromisso, mas meio que deixando escapar, sabe? Tipo assim, já que a pessoa está ouvindo, eu vou contar uns negócios aí, né? Vamos ver se Ele vai responder mesmo. E eu lembro que eu fazia muito isso, principalmente quando eu estava sozinho, caminhando. Andava, ia repartindo algumas coisas, falando algumas coisas, tentando descobrir ali se Deus realmente era presente e conhecia quais eram os meus pensamentos, conhecia todas as coisas que estavam no meu coração. Agora, eu não sei se você já passou por isso, ou se você vive assim ainda, mas uma coisa é certa, a maioria das pessoas que estão hoje andando próximas a nós, elas estão de uma forma ou de outra tentando fazer que Deus também conheça quais são os pensamentos que elas têm a respeito de tudo. Eu já conversei com pessoas que
teoricamente, se dizem muito distantes do Senhor, mas lá no fundo, elas estão querendo muito que tudo isso que nós falamos a respeito do Senhor seja verdadeiro. Eu me lembro de um professor, e esse professor, no tempo ainda que eu estava na faculdade, eu contratei esse professor, ele veio de Curitiba para cá. E esse professor era um professor de filosofia. E eu já vou falar algo da filosofia, só para a gente fazer um check, né? E esse rapaz, ele era muito estudioso, muito culto, enfim. E ele veio de Curitiba para a faculdade ali que eu coordenava, para dar aula de filosofia. Mas eu sabia que era uma pessoa muito polêmica, porque ele realmente pensava demais a respeito da vida, quase ao ponto de ficar meio pirado. Mas ele era muito gente boa, no sentido que eu tinha certeza que Deus tinha algo para a vida dele. E nas primeiras conversas que eu tinha com ele, é claro que o coração parecia que estava muito distante do Senhor. Mas quando a conversa ela ia se aprofundando, ele ia revelando, sim, um desejo que tudo aquilo que eu falava para ele fosse verdadeiro. E eu lembro que a gente chegou até num acordo. O acordo era que ele fosse me visitar na igreja, que ele desse uma oportunidade para se aproximar de Deus. E, contrapartida, ele me chamou que eu pudesse também ter uma experiência com o mundo dele, que esse universo dos pensamentos, e ele me chamou para ir em um lugar aqui em Florianópolis que se chama Nova Acrópole. Quem já foi? Não? Ninguém foi? Nem eu. Mas eu ia. Ali é mais ou menos aquela ideia lá de Paulo, quando ele era convidado para falar para as pessoas, e até mesmo ele se colocava em alguns lugares assim, onde pensadores, onde filósofos, onde pessoas que pensavam sobre a vida se expressavam. A gente não conseguiu ajeitar a nossa agenda, mas ele me falava muito a respeito desse lugar, onde as pessoas iam lá e repartiam o coração delas, o que elas pensavam sobre a vida. E muito daquilo que era falado, eu tenho aqui até para a gente entender esse mundo de pensamentos que está fora desse lugar, que está fora da igreja, que está fora de um lugar de conhecer os pensamentos de Deus. O que, por exemplo, essas pessoas falam a respeito da verdade? O que é uma verdade? Para nós, quando alguém nos pergunta o que é uma verdade, a gente rapidamente vai para a Bíblia e a gente pode fazer uma bela explanação. Principalmente quando essa verdade, para nós, ela faz muito sentido, ela se torna viva. Agora, para as pessoas que estão longe do Senhor, o que é, por exemplo, falar sobre verdade? E elas falavam, é claro que não em nome delas, mas em nome de pessoas que refletiram muito a respeito de vários temas, a respeito da vida, dos pensamentos e do coração do homem. E ali, eles falavam de 3 principais nesse lugar, pensadores. Um deles é Sócrates. E um dia perguntaram para Sócrates o que era a verdade. O que ele disse? A vida não refletida, ou melhor, não pensada, não vale a pena ser vivida. Ele acreditava que a reflexão pessoal era a maior fonte de sabedoria e de você descobrir a verdade. A frase mais famosa de Sócrates, alguém lembra ou já estudou? Só sei que nada sei. Palmas para o Igor. Pô, gente, mais entusiasmo. Um cara aqui falando sobre a verdade, pensador, reconhecido. Ele reconhecia ali a sua ignorância. Só sei que nada sei. O que é verdade para Platão e Sócrates e Aristóteles? A verdade seria a exata correspondência de um enunciado com a realidade da coisa por ela falada. Eu vou traduzir isso melhor. Na busca da verdade, eles diziam que deveria ser percorrido 4 degraus fundamentais: a ignorância, o estado da completa ausência de conhecimento, a dúvida, a opinião e depois uma certeza. Num livro, eu vou falar isso aqui, depois eu mudo de assunto. Num livro
que Aristóteles escreveu sobre a gama da metafísica, disponível ali na nossa livraria? Não. Ele caracteriza a verdade dessa forma: dizer do que é, que ele não é, do que não é, que ele é o falso. Dizer do que é, que ele é, do que não é, que ele não é, isso é o verdadeiro. Entenderam? Aristóteles. Agora vamos misturar os dois mundos. É difícil, gente, você falar sobre a verdade sem a verdade. Vira tudo viagem. Vira tudo divagação. Quando a gente mistura esses dois mundos, o que acontece? O mundo dos pensamentos, então, humanos, e o mundo dos pensamentos de Deus. Quando Platão, quando esses três aqui ainda viviam, e precisamente quando Platão ele tinha 5 anos de idade, nasce o último profeta do Velho Testamento, Malaquias. Então, eu estou falando isso por quê? Porque está em paralelo aquilo que estava acontecendo. E a gente não pode se esquecer do que está acontecendo ao nosso redor. Isso é importante. A gente precisa saber o que está acontecendo com as pessoas que estão próximas a nós, aquilo que está nos seus corações, aquilo que de repente são os pensamentos que estão sendo hoje fomentados na nossa sociedade. E ali, esses eram os pensamentos que estavam no coração daquelas pessoas que tinham uma autoridade para falar alguma coisa. Então, esses 3 pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles, eram contemporâneos de Malaquias. Agora, como Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento, a gente tem um intervalo ali de silêncio, que a gente não vai entrar nesses 400 anos hoje, mas a gente tem depois disso o surgimento de quem? Depois de Malaquias. Pausa dramática. Como homem que trouxe agora uma palavra da parte de Deus. Jesus. Jesus entra em cena. Amém? Jesus entra em cena e o que estava acontecendo no mundo eram esses pensamentos. E a busca era essa. Na verdade, a busca sempre foi a respeito da verdade, do sentido da vida, de um propósito. Mas ele traz consigo um conhecimento que não era mais limitado a um pensamento humano, porque até aqui todos os pensamentos eram limitados a um pensamento humano, exceto esses homens de Deus, que eles, usados por Deus, profetizavam, traziam uma verdade, viviam suas vidas para o Senhor, mas o mundo, ele estava cheio desse conhecimento a respeito dos pensamentos humanos. E Jesus, ele passa a confrontar tudo aquilo que era conhecido até então como sabedoria de vida. João capítulo 1, versículo 1 a 3. Anota esse texto principal dessa noite. Quer dizer, é o segundo principal. Versículo 1, 1 João capítulo 1, versículo 1. No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Agora, essa palavra verbo aqui, no início era o Verbo estava com Deus. Essa palavra no original, verbo, é a palavra logos, no grego, na língua desses homens que estavam tentando buscar a verdade para suas vidas. Aqui não tem um bandido nessa história, não tem um grupo de pessoas que eram com um coração mau, eram pessoas que estavam buscando um conhecimento, para esse conhecimento trazer sentido para a vida delas. E o Senhor, ele é apresentado aqui, o Senhor Jesus, com a palavra logos, e a palavra logos, ela para nós tem como melhor tradução, pensamento. Olha que coisa mais linda
que a Bíblia vai mostrando para nós. O sentido dessa palavra aponta para um pensamento com um propósito. Em um mundo que valorizava o pensamento, Jesus ele é apresentado como o pensamento. Não é por acaso. No mundo onde as pessoas estavam gastando toda a sua vida, energia, para descobrir o sentido de todas as coisas, Jesus, ele é apresentado para essa sociedade como o pensamento. Só que era um pensamento que não estava mais limitado a homens naturais, homens limitados de compreensão. Na sequência do Evangelho de João, já no capítulo 4, existe uma história que ela confronta então tudo isso. E eu estou fazendo todo esse pano de fundo para a gente chegar nessa história, entendendo aquilo que estava acontecendo no meio desse povo. Essas histórias que a gente vai encontrando no Novo Testamento, elas não estão isoladas, existe todo um contexto. E quando a gente chega nessa história de João, capítulo 4, a gente vê o Senhor Jesus propositalmente trazendo tudo isso à tona para que uma pessoa conhecesse de fato, agora por ele, o Senhor, qual eram os pensamentos que ele tinha para aquela pessoa. A fonte do conhecimento humano, do pensamento humano e seu alcance temporal limitado. E a fonte do conhecimento de Jesus, a fonte daquilo que é eterno, a fonte capaz de suprir para sempre, de dentro para fora. A história é a história, claro, da mulher samaritana. E aqui a gente tem o nosso encontro divino da noite. A gente vai chegar nos nossos encontros. Mas aqui tem o encontro de Jesus com uma mulher. E esse encontro, eu creio que fala muito hoje para nós, como igreja, que tem sido despertada por Ele, para nós também termos o quê? Os nossos encontros divinos. Amém? Douglas, Deus tem encontros divinos para você. Essa semana, Juliano, amém? Eu posso falar o nome de cada um aqui. Deus, e Ele tem colocado isso no meu coração já há mais ou menos uns 15 dias. Quando o Senhor Ele nos mostra algo, quando Ele entende que nós estamos talvez prontos para uma missão que vai ser muito importante, é claro que Ele nos prepara, Ele abre o nosso entendimento, e eu tenho certeza que Deus está fazendo isso conosco. Deus está abrindo o nosso entendimento de alguma forma quanto a esse momento que nós chegamos. E todos nós estamos envolvidos nisso. Talvez você está me ouvindo aqui pelo vídeo, você não está presente hoje. Talvez você está assistindo essa gravação já há alguns dias para frente. Talvez você chegou aqui hoje pela segunda vez, terceira vez, e não estou ainda totalmente conectado, mas eu tenho certeza disso que eu estou falando para você nessa noite, que é uma palavra que Deus está chamando a sua igreja a entender que é um momento importante dela se posicionar e fazer com que essa seja a nossa maior verdade e o nosso pensamento. Deus está nos chamando para termos encontros divinos, os nossos. Agora, como Jesus teve o encontro divino dele? Um deles, né? Porque a palavra vai relatando para nós vários encontros divinos que o Senhor teve. Aqui a história está em João capítulo 4, versículo 3 a 19. Eu vou ler rapidamente com vocês. A história diz assim: Jesus, ele deixou a Judeia e foi uma vez para a Galileia. E era necessário, o texto diz, que ele passasse por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria. Versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase meio-dia. Versículo 7, veio uma mulher dessa cidade tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus disse isso para aquela mulher,
me dá de beber. Versículo 9, disse-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Versículo 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens essa água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, os seus filhos e o seu gado? E Jesus responde e diz-lhe, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me então dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem aqui. Versículo 17, a mulher responde e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Verdade. Versículo 19, para terminarmos. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Agora vamos com calma. Tem muita coisa aqui. Esse texto revela muito mais que um simples encontro. É um encontro providenciado por Deus. Da mesma forma que os encontros que Deus está planejando para nós termos. Agora, é claro que Jesus, ele era um homem absolutamente sensível à voz de Deus, à voz do seu Pai. Quando nós meditamos nesse texto, facilmente nós descobrimos o interesse de Jesus por uma única pessoa, mesmo se essa pessoa não fosse aceita pela sociedade. A conclusão, ela é óbvia, porque existia algo acontecendo aqui com essa mulher, por isso ela estava indo até buscar água nesse horário. Jesus não mandou um dos seus discípulos falar do amor dele por ela, mas ele mesmo marcou esse encontro. Aqui Jesus também fala sobre 2 fontes, uma fonte das coisas naturais, pensamento ou pensamentos, provisão, propósitos, e uma fonte que era sobrenatural. Jesus, que tem nas águas dele a cura, que tem nas águas dele a transformação, a resposta para todo pensamento, para todo propósito. Conhecendo então essa história, a história da mulher samaritana, e é claro que a gente poderia gastar muito tempo aqui, e eu quero te convidar a você meditar nesses próximos dias nessa história. Se você não marcou, marca para você não entrar no Google depois e pesquisar onde está a história da mulher samaritana. Anota de novo, João capítulo 4, a partir do versículo 3, porque eu tenho a certeza que esses próximos dias são dias para nós meditarmos nesse texto e conhecer profundamente essa história e deixar que essa história provoque algumas coisas dentro de nós. Jesus, ele revela para essa mulher um vazio que estava dentro dela. Versículo 17, a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Eu creio que essa mulher, encontrando nas palavras de Jesus um conhecimento tão profundo a respeito da sua realidade, da sua vida, dos seus dias, do seu passado, essa mulher, ela ficou, é claro, numa posição de xeque, quanto a uma decisão que ela imediatamente descobriu ou percebeu que ela deveria tomar diante de uma revelação do Filho de Deus.
a mulher samaritana, essa mulher, diante da sabedoria humana e diante da sabedoria de Jesus, ela encontra a palavra revelada de Deus para ela. E eu creio que Deus está nos despertando, então, para ter esse mesmo tipo de encontro. Agora vamos falar um pouco de nós, diante de uma proposta como essa. Para nós sermos usados assim por Deus, assim como Jesus foi usado na vida dessa senhora. Para nós revelarmos os pensamentos que Deus tem a respeito de alguém, nós primeiro precisamos ter o nosso encontro divino com o Senhor. Amém? Esse é um encontro que nós também precisamos ter nas nossas vidas. Eu não sei se você já teve esse encontro com o Senhor, mas se você não teve um encontro assim, onde você descobre que o Senhor te conhece profundamente, e apesar disso, ou melhor, entendendo toda a sua vida, Ele te ama a ponto de dar a sua vida por você, esse é um encontro que imediatamente você precisa buscar ter com o Senhor, porque nós entendemos que nós estamos nos reunindo como uma igreja que o ama em primeiro lugar. Esse é o reino de Deus, essa é a proposta do Senhor para nós. Uma reunião de pessoas que o conhecem dessa forma. E eu creio que isso já aconteceu com a maioria de nós, que nós tivemos os nossos encontros divinos com o Senhor, onde Ele revelou o seu coração para nós. Se você ainda não teve, falo mais uma vez, é o momento, amém? É o momento de você se expor e se abrir para um encontro assim, divino com o próprio Deus, onde Ele vai revelar o coração dEle para você, e os pensamentos maravilhosos que Ele tem para a tua vida. E isso muda a nossa condição para sempre. Agora, partindo do ponto que nós já tivemos esse encontro com o Senhor, que nós já experimentamos, nós precisamos então ser sensíveis a esse próximo passo que o Evangelho mostra para nós e coloca na nossa frente. Porque nos nossos encontros com o Senhor, todas as coisas são reveladas, Deus trabalha conosco, isso vai continuar acontecendo, na nossa caminhada com Deus, isso continua, porque nós estamos num processo de crescimento, nós estamos num processo de amadurecimento, nós estamos num processo contínuo de conhecermos o Senhor, sermos alcançados pela sua graça, sermos transformados, sermos moídos também na nossa natureza, para nós revelarmos a natureza dele em nós, e esse é um processo contínuo que vai acontecendo conosco. Mas nós precisamos buscar essa sensibilidade para entender que isso não é o Evangelho todo. Amém? Nós não estamos neste lugar apenas para receber, e nós vamos receber. Nós não estamos apenas caminhando com Jesus para sermos alcançados por Ele nas nossas necessidades, apesar das nossas necessidades sempre serem tocadas por Ele, e as nossas vidas sim terem sentido, serem vidas prósperas, vidas que avançam, que crescem, que têm a bênção do Senhor, mas o Evangelho não é só isso. Caminhar com Jesus mostra uma pessoa que tem a revelação de quem é o Senhor para ela, e isso imediatamente causa nela uma dor pelas pessoas que estão próximas, e uma sensibilidade para perceber essas pessoas. Esses encontros que Deus tem organizado para nós termos nos próximos dias, eles acontecerão se nós estivermos sensíveis ao que está acontecendo ao nosso redor e o pensamento que está no coração das pessoas que estão próximas a nós, porque muitas pessoas estão próximas a nós com pensamentos de morte, pensamentos suicidas. Pessoas estão próximas a nós com angústia, com dores,
com desejo de vingança. São tantos pensamentos que estão próximos a nós, e é claro que aquela vida de Instagram, ela não se sustenta quando nós, sensíveis ao Espírito de Deus, somos usados por Ele, assim como Jesus foi nesse encontro, para nós percebermos a dor que essas pessoas estão vivendo. Mas nós precisaremos estar sensíveis. E já já eu vou fazer uma proposta para você. Terceiro lugar, nós precisamos estar atentos para, em alguns momentos, nós desviarmos a nossa rota, assim como Jesus fez, por uma instrução da parte do Espírito Santo. Nós estarmos num caminho, nós estarmos fazendo algumas coisas, mas nós percebermos por essa sensibilidade que o Espírito Santo está nos mostrando, que está disponível para nós, para percebermos mudanças de rotas, para nós alcançarmos essas pessoas que Deus separou para esses encontros. E nós precisamos, em quarto lugar, não menos difícil, no sentido da fé, manifestar o sobrenatural. Revelar os pensamentos de Deus, que curam a alma, mas que também curam o corpo. Olha só. Primeiro, ter passado pelo nosso encontro divino com o Senhor. Depois, estarmos sensíveis. Depois, atentos, para talvez desviarmos a nossa rota. E em quarto lugar, manifestar o sobrenatural. E o que eu quero propor para nós como igreja, porque eu creio que é algo da parte do Senhor para nós. E você fica absolutamente à vontade para participar também. Não dei opção de não participar. Deus, nesse exato momento, Ele pode construir alguns encontros. O Senhor, Ele pode criar alguns encontros. Nesse momento, que nós teremos nos próximos dias. Uma das coisas mais misteriosas que a gente tenta entender, falando em pensamentos, né? Pensamentos que tentam descobrir as coisas mais complicadas a respeito da vida e do Senhor. Uma das coisas mais difíceis é nós entendermos essa ciência do Senhor, de conhecer o nosso passado, presente e futuro ao mesmo tempo. E a palavra do Senhor afirma isso, que Ele é um Deus, que Ele conhece as nossas respostas. Ele não manipula as nossas respostas, são nossas, mas Ele sabe quais serão as respostas, e Ele sabe nessa noite quais são as respostas que cada um de nós vai oferecer a Ele. Sendo assim, Ele já preparou para aqueles que vão aceitar essa resposta hoje, dar essa resposta hoje ao Senhor. Que resposta é essa, pastor? Eu quero ter encontros divinos essa semana. O Senhor já preparou. E Ele já criou, sabendo da tua resposta, que seria sim, eu quero viver uma experiência dessa forma, de ter encontros divinos essa semana. Esse é o primeiro ponto que a gente consegue vencer. O segundo ponto é a nossa sensibilização. E eu queria te convidar, você, a durante essa semana, além de você ler esse texto, mais uma vez, pelo menos uma vez, texto da mulher samaritana, e ver tudo aquilo que aconteceu com ela, você estar em jejum. Quem gosta de fazer jejum? 2. Depende de eu gostar.
Mas jejum, ele depois que a gente começa a fazer jejum, é muito difícil a gente não estar de jejum. Falando a verdade. O pastor Luciano Subirá, ele fala muito sobre isso. Ele tem um livro que ele fala sobre o jejum, aquilo que Deus tem trazido para ele. E uma das coisas que ele cita ali no seu livro é que a gente vai tendo fome de fazer jejum, porque é uma fome espiritual. Porque existe uma sensibilização que acontece conosco que naturalmente a gente não conseguiria. Então, quando nós estamos de jejum, o que acontece? Nós estamos sensíveis a esse mundo dos pensamentos de Deus, que são repartidos conosco quando nós estamos nessa condição. Agora, como poderia ser esse jejum? A alternativa A: corta o pudim. Corta alguma coisa que você gosta. Lasanha? Não exagera, né? Enfim, Deus, Ele vai trazer isso para você, Espírito Santo. Mas eu creio que para isso acontecer de fato, nós precisaremos estar em oração e em jejum durante essa semana. E eu queria te convidar a isso, a você experimentar, ter pelo menos um encontro divino durante essa semana com alguém que você ainda nem sabe que vai ser, com quem vai ser. Mas o Senhor está criando agora, sabendo a tua resposta. O que vai acontecer nesse encontro divino? Por exemplo, alguém que trabalha com você, que você se encontra todos os dias, mas vai ter um encontro diferente com essa pessoa, onde o Espírito Santo ele vai trazer para você uma realidade, uma dor que aquela pessoa está vivendo. E você vai ter a coragem que vai vir de Deus, do Espírito Santo, para você chamar essa pessoa num canto e repartir algo que Deus está trazendo para você falar com essa pessoa. Só que isso não vai parar por aí. Talvez a mesma pessoa ou uma outra pessoa, e pode ser alguém que você nem conheça, você vai enxergar essa pessoa na rua e você vai ter a certeza que Deus estará te dirigindo para falar com essa pessoa, porque é um encontro que Ele está providenciando. Você vai orar por essa pessoa, por uma dor física que ela está tendo, e essa pessoa vai ser curada em nome de Jesus. E você vai fazer aquela cara de fé que já sabia que isso aconteceria. Que muitas vezes, quando você, não sei se já passou por essa experiência, você ora com alguém com tanta fé e aquilo acontece, né? E você fala, não acredito! Aí a pessoa volta, né? A dor acaba de voltar, né? Quase, né? Quase. Amém? Eu tenho certeza disso que eu estou falando para nós. Existem encontros divinos que Deus está nos chamando a ter nessa semana. Eu não estou falando para você convidar alguém para vir na igreja. Esse não vai ser um encontro divino. Seria mais fácil, né? Por exemplo, o encontro divino ser assim, alguém que você joga bola com a pessoa, tal, e daí o jogo é terça, né? Tem futebol, né? Porque quarta não dá, nem segunda, né? Então terça tem um pessoal aí que joga bola. Daí você tem aquela pessoa que você joga bola com ela, daí no final do jogo você fala assim, cara, queria te chamar você para ir lá na igreja, né? E o cara fala, eu vou, não vou e tal, né? Não estou falando disso. Eu estou falando dessa pessoa, por exemplo, que você joga bola com ela, você vai estar sensível, porque o Espírito Santo vai estar criando essa sensibilidade em você, e você vai ter uma palavra de Deus para essa pessoa, para repartir com ela, que é só para ela, que foi Deus que está revelando isso, assim como Jesus teve com essa mulher, a mulher samaritana. Você vai conhecer algo do pensamento dela, através do pensamento que Deus, o pensamento, revelou para você. Porque essa pessoa precisa conhecê-lo imediatamente. Amém? Nessa noite, então, nós estamos falando mais dos outros do que de nós. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando muito de nós, porque essa é a nossa principal missão. Amém? Quando a Bíblia fala para nós entendermos que o Senhor cuida das nossas vidas, de todas as coisas,
Ele conhece, Ele cuida, Ele provê. E nós precisamos descansar nessa palavra. Imediatamente nós precisamos então dar esse segundo passo, de entendermos que existe uma missão e pessoas que estão próximas a nós, com encontros marcados pelo Senhor, mas que nós também fomos convidados para fazer parte desse encontro. E vai ser uma experiência que você nunca mais vai esquecer. Quando nós tivemos alguns daqueles encontros, há 15 dias atrás, e nós estávamos conversando com um casal, e aquele casal de repente nos chama para entrar na casa deles, eles começam a mostrar todos os cômodos para nós, eles começam a mostrar um cômodo que era o seu lugar de trabalho, e contar toda a história, e todos os pensamentos que estavam no coração deles há anos, eles começaram a revelar para nós. E naquele momento, enquanto nós fomos entendendo algo que Deus tinha para aquele casal, para aquela família, o Senhor começou a curá-los. O Senhor curou o físico e curou o coração. Existia uma situação impossível de ser perdoada, aquelas situações que envolvem negócio e família. Meu Deus! Tem uma situação mais complicada? E era essa. E naquela hora, o Senhor trouxe uma palavra que encontrou o coração daquele casal. E aquele casal, ele liberou perdão para algo que estava secando, literalmente, os seus ossos e a sua vida. Quem fez isso? Jesus. Mas quem estava lá? Os servos. Amém? Que entendem que existem encontros que Deus está preparando para nós termos todos os dias. Feche os teus olhos agora. Se você puder deixar as suas coisas de lado, chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Existem encontros divinos te esperando essa semana. Encontros divinos. Encontros com pessoas que estão com o seu coração sangrando, que estão totalmente sem esperança. Existem encontros que o Senhor está organizando nessa hora, porque Ele conhece a dor dessas pessoas, porque Ele conhece esses pensamentos que é como que se estivessem se esgotando agora a esperança por não encontrar uma saída natural para tantas situações, para amarguras, para sequidão, para falta de esperança. E Deus, de uma forma muito graciosa, e tenta enxergar isso nessa hora. Fica com seus olhos fechados, porque é algo de Deus para nós. Deus te conhecendo, Deus sabendo o teu nome. É como que se nessa hora o Senhor agora encontrasse os teus olhos e te chamasse pelo nome. Deixa o Senhor te chamar pelo nome nessa hora. Ouça o Senhor te chamar pelo nome. Emerson, Alex, eu tenho encontros, diz o Senhor, marcados essa semana, divinos, e eu te chamo a participar desses encontros, a revelar aquilo que você já recebeu da minha parte como uma revelação de vida. Chamar você a ficar em pé nessa hora. Fique em pé. Talvez Deus vai colocar algumas pessoas no teu coração, na tua mente nessa hora. Muitas vezes isso aconteceu comigo. Deus me fez lembrar de algumas pessoas, eu comecei a orar por essas pessoas, e na sequência eu encontrei essas pessoas. E algumas vezes eu sonhei com algumas pessoas,
E eu me encontrei com essas pessoas. Talvez você tenha sonhado com algumas pessoas e você não tem ainda descoberto por que essas pessoas estão vindo no teu coração, na tua mente, porque você tem acordado pensando nessas pessoas, porque você tem lembrado de algumas situações. Deixa a sensibilidade do Espírito Santo agora alcançar o teu espírito. Deus, nós não queremos limitar, Pai, o teu alcance através dos nossos braços, Senhor, através dessas pessoas que o Senhor tem nos dado, através dessas mulheres samaritanas que estão no nosso caminho, Senhor, através dessas pessoas que estão, Pai, precisando ouvir uma palavra da tua parte, Senhor. Deus, nós queremos nessa hora, Pai, estar sensíveis, Senhor, sensíveis, Pai, à tua voz, sensíveis, Pai, Deus, ao teu pensamento e a quais pessoas que nós, Pai, teremos esse encontro marcado, Deus. E nós queremos te pedir nessa hora, Pai, começa a nos preparar, Deus. Começa a nos preparar para esses encontros, Senhor. Pai, começa a nos preparar, Deus, nos nossos pensamentos. Começa a nos preparar, Deus, com aquilo que são as dores dessas pessoas, Pai. Porque nós queremos nessa noite dizer sim a esses encontros. E enquanto nós estivermos cantando essa música, eu queria te desafiar a você, de alguma forma, falar isso ao Senhor, se for o teu desejo. Que Ele te coloque num encontro divino essa semana. Você vai dizer isso ao Senhor: Deus, eu aceito esse desafio, Pai. Eu quero ter um encontro preparado por Ti com alguém que precisa ouvir uma palavra Tua, que é o Senhor que vai trazer na hora, que é o Senhor que vai providenciar. Deus, eu quero dizer sim a um encontro, Pai, divino, onde, Senhor, eu vou orar por algo que o Senhor vai mostrar que deve ser orado, que é uma necessidade, que é uma dor. Pai, isso vai ser manifestado, Pai, com o Teu poder na vida dessa pessoa, e uma cura, Senhor, vai acontecer diante de nós desse encontro, que talvez seria tão simples, Pai, se não fosse preparado por Ti. É a Tua oportunidade agora. Eu estou fazendo essa oração. Deus, eu quero ter um encontro, pelo menos um encontro essa semana, divino, marcado por Ti, Senhor. Eu quero, Senhor. Pai, eu quero ter um encontro, Pai, que o Senhor preparou para alguém ainda que talvez, Deus, terminando o ano com tantas situações, vai receber de Ti, Pai, o maior presente, Senhor. Oh, Deus, aquilo, Pai, que trouxe um óleo da Tua parte de esperança, de mudança, Pai. Deus, eu sei que o Senhor pode fazer tantas coisas e eu quero, Pai, eu quero fazer parte disso, Senhor, porque esse é o Teu reino, é o Teu chamado para mim. Essa é a Tua oportunidade. Enquanto nós cantarmos, você falar isso ao Senhor. Só que Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir.